A gente vai falar de saúde agora e de um assunto importante, porque nessa época do ano, eu acabei de falar do outono, e é claro que eu acho que está todo mundo ligadinho que no outono a gente precisa estar com a imunidade nas alturas, porque é uma estação que vem aí com um monte de probleminhas. Quem tem filho sabe disso até melhor, né, doutor? Eu vou cumprimentá-lo mais uma vez. Ele que é o clínico geral, doutor Paulo Camis, com a gente de novo. Bem-vindo, viu? Obrigado, Carol. É mais ou menos isso, né? Uma estação que a gente tem que estar um pouco alerta. Perfeito, né? Então, o principal efeito do outono, ele se manifesta na parte respiratória, porque o tempo fica mais seco e tem pessoas que sofrem muito com isso, muito, tá? Então, quando o ar fica mais seco, frequentemente ele irrita as nossas mucosas, as nossas vias aéreas, também a pele, mas o que chama mais atenção é isso. E aí o que acontece? Nosso nariz entope, fica espirrando, escorrendo, e você está lá com uma reação de alergia, mas frequentemente o que acontece? Está tudo cheio de líquido lá, vem umas bactérias, uns vírus oportunistas, e você desenvolve uma infecção respiratória. E aí tá? que fica... E aí você começa a ficar adoentado. Então, e se a imunidade estiver boa, a gente consegue combater essa parte. Sozinho. Senão você precisa de ajuda de remédios, tá? Então o ideal mesmo é você prevenir. Só para o pessoal de casa entender, a gente vai então ter dicas com o doutor da parte clínica, médica, como aumentar a nossa imunidade, o que a gente tem que estar atento. E daqui a pouquinho, a nutricionista Vi Falcão vai estar com a gente ao vivo para falar dos alimentos, porque a parte aí da nutrição é fundamental, né, quando a gente pensa nos princípios ativos dos alimentos. Gente, vamos começar então a entender um pouquinho a respeito da imunidade. Antes até de saber o que pode diminuir a nossa imunidade, que eu acho que é isso que a gente tem que estar atento. A gente tem um vídeo para começar, doutor, que eu queria que você fosse explicando o que acontece quando a imunidade está legal. A gente tem um ataque, então um combate, né? A gente vai conseguir dar conta desses vírus e bactérias. Vamos ver nas imagens, olha lá. Vamos ver. Olha lá. E aí, a gente tá, eu acho que aí é a entrada, né, Isso, de possíveis vírus e bactérias. Glóbulos brancos, né, que são nossas células de defesa do esses organismo. são as células de defesa. Isso, exatamente, estão na circulação. Aí provavelmente é um vírus, né, e aí os glóbulos brancos vão combatê-los. Olha lá. Então dizer que uma pessoa está com uma boa imunidade, normalmente... Quer dizer que o sistema imunológico está apto a eliminar esses agentes. Tem relação aí, quando a gente está falando até da questão dos exames, quando você dosa no sangue, você olha ali, está tudo dentro das referências, é um bom sinal quando a gente fala de glóbulos brancos? Isso daí ele vai avaliar a quantidade de células brancas, mas não necessariamente vai dizer a qualidade. Entendi, se elas estão eficientes. Exatamente. Perfeito. Aí, ó. Combateu o organismo 100%. O organismo 100%, exatamente. Tá? Como é que é, assim, até para a gente iniciar, então, quando a gente fala em imunidade, a gente está falando dessa defesa tão séria e tão importante, que daqui agora a gente fala do outono e de alguns problemas respiratórios, mas que vai muito além para doenças até muito mais graves, mais sérias e que podem gerar aí problemas futuros. Perfeito. O que a gente entende por um organismo com uma imunidade legal? Como está esse indivíduo, né? Como é que a gente percebe isso? Então, esse indivíduo, ele não precisou usar antibiótico no último ano, por exemplo. Tá. Né? Não precisou suplementar com antibiótico no último ano porque o corpo dele deu conta do recado. Isso é um bom sinal, então, fazer essa avaliação. Sinal. É um ótimo sinal, né? Então, e mais, né? Mais do que isso. A pessoa não desenvolveu uma infecção grave. Tá. Nem precisou ligar para o médico muitas vezes porque não teve problemas. Tá. Né? Então, quer dizer, às vezes o nosso sistema imune, ele vai dar conta do recado sem a pessoa perceber que ficou doente. Quantos às vezes a bactéria dias chegou lá, o vírus chegou lá, ela nem se deu conta. Às vezes você vai ver num exame de sangue, nossa, você já teve hepatite? Não, que eu saiba não. Teve, mas o seu organismo já produziu anticorpos, você nem percebeu. Você já teve uma infecção por tal vírus? É a mesma coisa. E a gente tem umas perguntinhas de consultório muito legais para fazer, que são aquelas principais, mas só uma dúvida, em quanto tempo tem que passar aí alguns desses sintomas para a gente entender que nós combatemos? Vai depender muito do vírus, tá, que você contrai. Para uma gripe simples, a gente dá até uma semana desde que a pessoa não fique muito baqueada. Entendi. O lance é o tá caída, né? Exatamente. É o que tem que Se a notar. pessoa ficar muito baqueada, aí realmente
Se o vírus é do mal, você pode estar com a imunidade melhor do universo que não vai conseguir combater. Tá? Você vai precisar de um suporte. Tá? Agora, um vírus mais tranquilo, você tem que dar conta do recado sozinho. Entendi. Esse que é o ponto. E faz todo sentido. Eu nunca esqueço o pediatra do João, ele sempre diz isso. Eu acho que isso é legal para as mães, né? Porque com a gente parece que a gente dá conta e a gente sabe quando não está bem mesmo. Mas para avaliar a criança é mais complicado. É mais complicado. Ele sempre pergunta, estado geral da criança. Isso. Tá ótimo, tá pulando, brincando, só tá comendo menos. Então tá ótimo. Comer menos é o de menos nesse ponto. Exatamente. Vamos começar com as principais perguntinhas de consultório, dicas para a gente aumentar a imunidade. Na tela, olha lá. O frio afeta a imunidade? Então, a queda da temperatura? Né? Então, o frio ele vai afetar principalmente de uma maneira mecânica. O que é isso? Né? Ele paralisa muitas vezes a nossa drenagem de fluidos das vias aéreas. Tá? Então, faz com que as secreções se acumulem com mais facilidade, você clareia com mais dificuldade e aí as bactérias podem proliferar. Não tem um efeito direto na imunidade, é mais por uma questão mecânica. Do organismo. Do organismo. Então, de fato, esfriou, temos que estar mais atentos. Exatamente. Principalmente quem tem intolerância à mudança de temperatura, que tem rinite desencadeada por variação de temperatura ou por tempo seco, que é o caso do outono. E que a maioria das pessoas aqui que moram em São Paulo, eu acho que... Sim. Aí junta a poluição do ar, né? Junta um monte de coisas, né? No inverno piora porque tem o fenômeno da inversão térmica, aí... Está feito o cenário. Não chove, é o que a gente está vivendo hoje. Nem sei quantos dias já sem chuva, gente. Parece que quando vão falam, não, e ainda não vai vir semana que vem. Ainda também não. Te fica assim, né? Já dicas, então, para a gente também se sentir melhor com esse tempo seco. Mais uma perguntinha na tela, olha lá. Daqui a pouquinho do público, hein? @VocêBonitaTV. Como é feito o diagnóstico, então, de uma imunidade baixa? Então, primeira coisa, o melhor exame que o médico tem se chama anamnese. É você conversar com o paciente e examinar o paciente. Tá? Então, você dá uma sentida nisso. Tá? A partir daí, você vai ver, está tendo muita infecção. A infecção é aonde? É respiratória? É intestinal? É algum outro lugar, né, que seja mais grave? Hein? Temos que ver. Tá? Porque para cada tipo de infecção, você vai pensar em uma deficiência imunológica. Tá? E aí você vai investigar de acordo. A Carol já deu uma dica aqui, você faz um hemograma, que todo mundo fala, né? Você vai ter uma ideia da quantidade de células brancas, que são as células de defesa do organismo, aquelas que a gente viu no vídeo, tá? Só que às vezes nesses exames você não vai ver a qualidade delas, então tem exames mais refinados. Você pode dosar os anticorpos que você está produzindo, os tipos de anticorpos, os subtipos de anticorpos, tem uma série de coisas, tá? Mas nesse quesito de anamnese, de você conversar com o seu paciente, você vai ver coisas que são básicas e que a gente não se atém. Por exemplo, você está dormindo bem? Durmo a noite inteira. Tá, mas você ronca. Quer dizer, a quantidade do sono tá boa, mas e a qualidade? Se você tem uma qualidade do sono ruim, a sua imunidade está lá embaixo. Como é que está a sua carga de estresse do dia a dia? Né? Mas a imunidade dá estresse? Não, é o estresse que abaixa a imunidade. Você fica mal quando você está muito nervoso, muito tenso. E aqui também, nos grandes centros, isso aqui é uma máxima, né? Tudo para ontem, você sai de casa todo dia sendo xingado, agredido, e você acha que isso é normal. Mas isso vai te minando. E, de fato, então, olha essa perguntinha que a gente separou para você. Vamos ver. Vamos ver na tela. Olha lá. É do estresse. Existe relação, então, entre o estresse emocional e a imunidade? Então, perfeito, né? Então, eu já me adiantei aqui a pergunta, mas é exatamente isso. O estresse, ele afeta a imunidade. As pessoas que estão estressadas. Isso tem trabalhos científicos mostrando, né? Você aumenta a liberação de hormônios que deprimem a imunidade no corpo. Entendi. São né? os hormônios produzidos Tem hormônios produzidos reação. Naturalmente pelo corpo, que quando você está muito estressado, eles aumentam na circulação. E a sua imunidade fica comprometida. O cortisol deles. O cortisol é o principal deles. Ele afeta a imunidade. Aumentou a imunidade, caiu. São coisas, vamos dizer assim, incompatíveis. É exatamente isso. Puxa vida, então é sério, né? Eu acho que hoje talvez uma das principais causas seja o estresse que a gente está vivendo. Seja o estresse, exatamente. Então a gente fica pensando, exame de sangue. Não, vamos conversar aqui, vem aqui no meu consultório, vamos ver como é que tá. Quem dorme mal não fica estressado? Sim, é péssimo. Depois de uma noite ruim de sono, você está estressado no dia seguinte, a sua imunidade também piora.
E aí, gente, a gente não está falando só de uma rotina de trabalho que muitas vezes tem muita cobrança e tal, ou não é um prazer como deveria ser, mas é aquilo que te coloca além do seu limite, certo? É exatamente isso. Então, assim, porque quando a gente fala isso, não, então eu estou trabalhando muito. Não, tem que trabalhar. Exatamente. Né? Mas nem todo estresse é ruim. Nem todo estresse. Quando você está fazendo uma atividade física, você está estressando o seu corpo, do ponto de vista osteomuscular, mas do ponto de vista que ele consiga reagir. Tá. Se você cruza uma linha, aí você vai fazer mal para o seu organismo. Entendi. Tem que saber então a gente vê esses atletas de elite e tal, eu posso dizer com toda a segurança que eles não são o melhor exemplo de saúde. É difícil, né, o treinamento ali. Eu acho que a gente tem, inclusive... Eles frequentemente cruzam o limite. Cruzam, né? Quer ver mais uma pergunta? Tem um ilustra que mostra algumas causas possíveis dessa queda de imunidade. Vamos ver. E eu acho que tem atleta aí na história, olha lá. Vamos lá. A gente fez uns desenhos bem legais. Então, ó. Olha lá. Sono de má qualidade, número 1. Perfeito. Tabagismo. Tabagismo. Não dá nem dizer, né? Ó. Exagero na atividade física, é isso mesmo? Vamos pedir para parar aí, Glaucio? Vamos ver até o final, então. Vamos até o fim. Tem muita coisa, que bonitinho. Alimentação inadequada. A gente vai ter uma colega para falar sobre isso. E algumas doenças. Sim. Que aí, claro, a gente já está contando até com doenças já diagnosticadas. Todo mundo lembra de problemas diretamente do aparelho imunológico. O vírus da AIDS. Né? Ele afeta diretamente o sistema imune. Só que tem outras doenças que também te debilitam. É verdade. Tem doenças autoimunes. Então você a doença autoimune também. A doença autoimune, além dela te debilitar, o que você faz para tratar? Você dá um imunossupressor. Né? Então você deprime a pessoa com o tratamento. Puxa vida, é verdade. Exatamente. O diabetes, que é super prevalente, né? O diabetes ele afeta a imunidade. Ninguém lembra disso daí, mas tem tudo a ver. Também, diabetes também. Também afeta a imunidade. Pessoas diabéticas são mais suscetíveis a infecções, a efeitos adversos, né, de qualquer estressor aí. São as patologias ligadas, então. Já tem mais perguntinha, agora tem perguntinha do público para você. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Vamos lá. Obrigada, Maria, um beijo. Estou com dificuldade para respirar e tenho imunidade baixa. Tem relação... Então, tem que ver o que causou uma coisa ou outra. O que é o primeiro na história? Por que eu digo isso? Porque se, por exemplo, você tem dificuldade para respirar quando dorme, pode, por exemplo, afetar a qualidade do seu sono. Sim. E aí você vai dormir mal e vai prejudicar a imunidade. Tá? E aí você vai ver, ela tem uma alergia, alguma coisa assim, é isso que está causando a imunidade dela. Às vezes é um problema de rinite alérgica. E baixa a imunidade, quem tem aí as alergias. Né? Às vezes ela tem dificuldade para respirar quando deita, porque estão os ácaros no travesseiro dela. Ou porque a temperatura da cama está mais gelada. Essa variação de temperatura que a gente vê, né? Puxa. Com certeza muitos telespectadores estão se identificando. Poxa, eu vou para a cama e o nariz entope. É um clássico. É um clássico. É um clássico. Com as crianças, então, nem se fala. Uau, e tem que ver também qual que é o problema respiratório que ela está apresentando. Tá, porque problemas respiratórios é algo muito vasto. Então tem que avaliar. A mudança dessa temperatura aí do ambiente. E aí o nariz entope com mais facilidade. Tem mais perguntinha que a gente separou, mas agora eu vou te fazer uma pergunta de curiosidade. É algo que eu gosto sempre de trazer aqui para o programa, porque eu acho que é uma dúvida de muita gente. Quando a gente fala de febre associada, febre para mim é uma coisa muito marcante, né? Bom. E eu acho que poucas coisas sabemos da febre. A gente já abordou aqui o assunto e eu aprendi com um colega seu que a febre no final ela é positiva porque é a tentativa da eliminação daquilo que aconteceu ali, daquele vírus que a gente mostrou. O corpo eleva a temperatura porque ele atinge uma temperatura ideal para você produzir mais anticorpos, para você se defender daquele agressor. Em geral, essa é a justificativa. Porque aumenta, então, Exatamente. A defesa. Você tem um mal-estar pela febre, mas o seu corpo está fazendo isso para se defender. Entendi. Então, nesse ponto, a febre é positiva. A febre é positiva, mas é um sinal de que você está com uma infecção. Tá, e que a imunidade não está tão boa. Ou não? Ou a imunidade está boa demais. Para se defender. Era isso que eu queria entender, essa relação. Exatamente. Então pode ser que a imunidade seja muito boa. Exatamente. Se a pessoa já não tem a febre, já fica muito mal rapidamente. Tem pessoas que têm a imunidade muito baixa, por exemplo, quem tem o vírus da AIDS, às vezes não vão ter febre. Nem tem a febre, entendi. Está com uma infecção grave e não tem febre.
Ah, interessante. Exatamente. Então, é uma relação de estar com o sistema bem, que a gente se assusta mesmo. A febre é uma coisa que assusta um pouco. A febre é um sinal de infecção, mas é um sinal de que o seu corpo está se defendendo. Está defendendo, entendi. Muito bom. Perguntinha na tela, olha lá. Vão escrevendo pra gente, @VocêBonitaTV. Tomar muito antibiótico baixa a imunidade? Então, é exatamente isso, né? O antibiótico, ele tira certas defesas do organismo. Em que sentido que isso acontece, né? O nosso organismo, ele vive em equilíbrio com bactérias. Tem um monte de bactérias que vivem no nosso corpo. Trilhões. Trilhões. E isso vale para todas as partes do corpo que estão em contato com o meio externo. Então, eu estou falando da pele e estou falando da parte intestinal. Tá? A parte das vias aéreas superiores, tudo bem, mas mais para dentro não tem nada de bactéria. Aí o que acontece? Quando você toma um antibiótico, você quer matar bactérias ruins. Só que o antibiótico, ele não sabe qual que é boa e qual que é ruim. Então você mata bactérias ruins que estão te agredindo, mas você elimina uma série de bactérias que estão vivendo muito bem com você e estão te defendendo. Então você perturba esse equilíbrio e favorece você no futuro a ter novas infecções. Então, a gente tem que ter muito critério na hora de dar antibiótico. Tá? Porque ele pode sim diminuir a imunidade. Ele pode diminuir a imunidade. O que a gente tem que fazer para repor aí? Já a gente vai falar da parte da alimentação, mas teria algo a ser feito em seguida que a gente termina aí um ciclo de antibiótico para repor essas bactérias? Então, aí a gente tem a questão da alimentação e frequentemente a gente recomenda a suplementação com probióticos. Tá. São eles que mesmo, daí né? daria um tema enorme aqui para falar um programa inteiro e ainda faltava assunto, porque é um Podem tema mandar que tá perguntinhas, hein? Tá? Então, essa questão da nossa flora intestinal, né? Dos nossos habitantes interiores. Mas é interessante fazer essa reposição. A gente não recomenda de rotina. O mais importante é você evitar ao máximo de tomar, porque naturalmente aquela sua flora bacteriana ela vai se restabelecer. Entendi. Mas você toma antibiótico, aí toma de novo, aí você não consegue nunca se reequilibrar. E aí, gente, a gente não está falando só das doenças respiratórias, coisa e tal. A gente está falando de infecção urinária de repetição, que muitas mulheres têm, intestinal, e que acaba virando aí algo complicado, às vezes né? Vira uma rotina. O recurso é o antibiótico, e aí dá esse problema, né? Vamos para mais uma perguntinha, já perguntinhas do público, @VocêBonitaTV. Vai dar tempo de muitas perguntas, hein? Mandem pra gente. O sistema imunológico perde sua eficiência com o passar do tempo? Pergunta boa essa, hein, doutor? Boa pergunta, né? Lembrando que eu também sou geriatra, tá? Então a gente é verdade, doutor. Então a gente vê, com o passar do tempo, a imunidade dos idosos, ela tende a ficar mais lenta. Você me perguntou a questão da febre. Ah, mas febre é um sinal ruim. Idoso faz muito menos febre do que jovem. É verdade. Às vezes, idoso, quando está doente, em vez de fazer febre, ele faz hipotermia, a temperatura cai. Tá? Então, é uma tendência. Não necessariamente apenas pelo envelhecimento, mas às vezes pelas doenças que a pessoa vai acumulando ao longo da vida. Então, quando você tem um idoso saudável, né, a imunidade dele está perfeita, mas o que acontece é que frequentemente os idosos eles têm doenças associadas e isso acaba minando a imunidade deles ao longo da vida. Então, para os idosos que têm aí febre, essa resposta de febre, é algo positivo. É algo positivo, mas é algo para você ficar atento. Sim, ficar atento que pode ter algo ali. Exatamente. Interessante. Perguntinha do público, olha lá, gente, mandem, hein? Na tela, chegaram várias, vamos começar. Dani, obrigada, um beijo para você. Minha mãe tem artrite reumatoide. Alguma dica para aumentar a imunidade e a disposição? Autoimune, né? Perfeito, então acabamos de falar isso daí, doença autoimune. Então, se a sua mãe tem artrite reumatoide, provavelmente ela toma aqueles remédios que são imunossupressores. Então, a imunidade dela é naturalmente mais baixa. Por quê? Porque o normal dela é ter uma imunidade muito alta, tão alta que agride as articulações e dá uma artrite. Tá? Então, o remédio é para dar uma abaixada nisso daí. Só que tira defesas, ela fica mais sujeita a ter infecções. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai tentar cuidar de todo o resto para tentar compensar esse problema. Então, a gente está falando basicamente de hábitos de vida saudável. Uma alimentação saudável, atividade física regular, sem exagerar, mas regular, tem que fazer. Né? Cuidar muito bem do emocional, aquela questão do estresse que a gente falou. É verdade. Tá? Então, esses são fatores-chave aí para você ter uma imunidade boa.
A prática da atividade física é recomendado desde que não muito seja recomendado. extenuante. Desde que você não cruze aquela linha. Tá. E que aquilo te derrube, te lesione ao invés de te dar Exatamente, pode piorar em vez de melhorar. Tá aí. Tem mais uma perguntinha, né, Gláucia? Da tela. Olha lá, na tela, quem escreveu pra gente. Sheila, obrigada, um beijo. Eu sabia que ia ter. A fibromialgia baixa imunidade? Doutor, fala um pouquinho. A gente, sempre quando abordam a fibromialgia, tem muita gente que manda mensagem falando da fibromialgia. A gente já tentou, em algumas pautas, trazer aqui o máximo de informações que hoje vocês têm, né, que é algo ainda que vocês estão estudando muito. O que você, enfim, relaciona então, aí o que a parte acontece? da fibromialgia? A fibromialgia, ela não é uma doença relacionada ao sistema imunológico, tá? É uma doença que ela se caracteriza por um cansaço e uma dor generalizada que fica arrastada por semanas até meses, tá? Agora, a causa certa não se sabe. Não se sabe. Tem muita relação com o emocional ruim. Então, às vezes, a pessoa está com o emocional ruim, mal controlado, e de brinde a imunidade cai. Só que não necessariamente é pela fibromialgia. Se parar para pensar, qualquer pessoa que acorde, durma e viva com dor, você não vai ficar muito bem-humorado. Seu emocional vai para o espaço. É verdade. Tá? Então, essas doenças que têm dor crônica, a pessoa fica com o emocional abalado e a imunidade vai embora junto. Tá, então é uma forma de entender. A fibromialgia é algo que merece muita atenção. Merece ainda muito estudo. E vocês tratam de forma multidisciplinar muitas vezes, né? Vários profissionais envolvidos. Às vezes sim. Às vezes muita gente também atrapalha. É bom ter alguém que veja o todo, é melhor. Algum líder. Exato. Um cabeça ali. Tem que ter um piloto. Não, e eu acho que é importante a gente citar, porque a gente ajuda tanta gente, essa pessoa não tem ali o foco, não sabe por onde começar, né, a cuidar e tal. Então, eu acho que aqui, com essa visão de vocês, é legal que a gente pode ajudar muita gente. Eu vou fazer o seguinte, doutor, eu vou te convidar a ficar com a gente. Opa! Tá? Você vai se sentar, por favor, na nossa sala daqui a pouquinho. E a gente vai continuar a nossa pauta com a nossa nutricionista, com a Vi Falcão, que está com a gente ao vivo, para falar dos alimentos. E certamente algumas perguntas surgirão. E aí a gente pode abordar com você também. Perfeito. Durante esse período. Eu vou já deixar aqui, gente, o agradecimento do doutor, ele que é clínico geral e geriatra, como comentamos, doutor Paulo Camis. Tem um site, né, para quem quiser pesquisar, quem quiser saber mais, que é ogeriatra.com.br. ogeriatra.com.br. Até daqui a pouco, doutor. Obrigada, viu? Até já.